Olá, mente científica! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, físico, professor e pesquisador. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre eletrostática. Vamos falar especificamente sobre o potencial elétrico, que é uma grandeza que existe na eletrostática, que a gente estuda no eletromagnetismo, e que ela é muito importante para a gente conseguir descrever certos fenômenos, porque ela facilita, não que ela facilite sempre, mas na maior parte das vezes, ou em algumas vezes, é mais fácil a gente calcular tal do potencial elétrico. E hoje eu vou falar sobre o potencial elétrico de uma carga pontual, né? Já não vamos mais perder tempo. Vamos vir aqui para o nosso quadro virtual, vamos falar sobre os objetivos que eu tenho com esse vídeo. Bom, como objetivo principal, eu quero demonstrar essa equação bonitinha aqui, ok? Tudo bem se você não estiver entendendo ela agora, ela parece um monte de símbolos talvez, né? Ou se você simplesmente sabe, mas não sabe como chegar, o que é isso? A gente vai entender essa equação porque essa equação é a equação mais fundamental que a gente tem para mostrar que o potencial elétrico gerado por uma carga pontual, né, que eu representei por uma carga Qzinho que está apenas em um pequeno ponto, esse potencial a uma certa distância r, né, dessa carga, ele é proporcional a 1 sobre r, e como consequência disso a gente tem que a força elétrica cai com o inverso do quadrado da distância, ou seja, 1 sobre r ao quadrado. E essa proporcionalidade entre a força e a distância é uma proporcionalidade muito fundamental da natureza, certo? Porque ela não surge ali ao acaso, ela ainda tem se investigado muito sobre o porquê que esse quadrado está ali, mas no fundo a gente sabe que isso é muito fundamental. Então mostrar que o potencial ele cai com 1 sobre r é algo muito interessante, e aí a gente vai trabalhar com essa equação. Mas é claro que a gente não vai partir dessa equação e mostrar que ela é verdadeira. Eu tenho que mostrar primeiro para vocês por que essa equação ela existe, o que ela é, por que ela está escrito desse jeito, tá? Isso aqui a gente vai começar a entender, tá? Então a gente vai começar a trabalhar com a lei de Gauss, né? A famosa lei de Gauss na forma diferencial. É a forma, eu acredito que seja a forma mais bonita da lei de Gauss, porque ela nos mostra de maneira bem sucinta e bonita o que acontece com cargas elétricas, qual é o efeito de cargas elétricas e qual é a relação entre cargas elétricas e o seu campo elétrico, né? Ela basicamente diz que cargas elétricas geram campo elétrico. Então, a lei de Gauss na forma diferencial diz pra gente que o divergente de um campo elétrico é igual a distribuição de cargas neste ponto sobre a constante ε0. Então, o campo elétrico num ponto, então se a gente pegar um pequeno elemento de volume, né, por enquanto arbitrário, de tamanho arbitrário, o divergente ele vai basicamente contar o número de linhas que estão saindo desse volume e também vai contar o número de linhas que estão entrando. Né? Não é exatamente uma contagem, né? Mas o que a gente tem é que se o divergente for maior do que zero, significa que essas linhas estão divergindo daquele ponto. Então, existem mais linhas saindo do ponto. Agora, se o divergente de um campo for menor do que zero, existem mais linhas entrando, né? Isso, pelo conceito de divergente, pelo conceito, não quer dizer muita coisa. Na física, a gente entende que se nessa região aonde a gente está calculando o divergente, né, em geral a gente quer uma região infinitesimal, se a gente tiver que o campo elétrico está divergindo desse ponto, ou seja, no geral, existem mais campos elétricos saindo desse ponto do que entrando, a gente diz que nessa região ali, a gente tem uma carga positiva. Já se a gente tiver uma região onde as cargas estão convergindo, ou seja, em que o divergente é negativo, a gente diz que nesta região, né, pequenininha, a gente tem uma carga negativa. Ok? Por isso que a gente fala que as cargas positivas a gente entende como uma fonte de campo elétrico e as cargas negativas são como um sumidouro de campo elétrico, tá? Essa é uma revisão geral de eletrostática, falando da lei de Gauss na forma diferencial e por que a gente entende, né, ela dessa forma. Por que ela é escrita dessa forma e por que ela é importante para o nosso estudo aqui. Porque é a partir dela que a gente vai obter aquela equação que a gente quer demonstrar. Então, o que acontece, né? O campo elétrico ele é uma grandeza eletrostaticamente, né? Se a gente está em regime eletrostático, ou seja, em que as cargas não estão em movimento, o rotacional do campo elétrico é igual a zero. Se o rotacional de um campo é igual a zero, a gente tem como consequência que esse campo é conservativo.
ok? Isso são considerações que a gente faz para poder utilizar o conceito de potencial elétrico. Por quê? Porque se um campo é conservativo, significa que esse campo elétrico pode ser escrito como o gradiente de uma certa função escalar V. E na verdade, fisicamente, a gente descobre que surge um menos aqui, tá? Então é menos o gradiente de V, que é o campo elétrico. Então, veja só que bonito o que a gente vai poder fazer. A gente vai, em vez de escrever o campo elétrico aqui na lei de Gauss, a gente vai escrever menos o gradiente do potencial. Então, a gente vai ter o divergente de menos o gradiente do potencial, que é igual a distribuição de carga sobre ε0. Esse menos vai poder vir lá para fora e esta relação divergente de um gradiente a gente escreve assim e chama isso de Laplaciano. Então o menos, deixa eu só reescrever aqui, ele vai lá para fora e a gente fica com o Laplaciano desse potencial, que aqui eu vou já colocar um potencial em função de R, porque a gente sabe que ele vai depender de uma posição e R aqui é uma posição geral, e isso é igual à distribuição de cargas num ponto sobre ε0, ok? E essa equação aqui que a gente acabou de obter, ela é a forma de escrever a lei de Gauss diferencial por meio do potencial elétrico. E a gente dá um nome para essa equação de equação de Poisson, certo? A equação de Poisson, que é a equação que nos relaciona o potencial elétrico com a distribuição de cargas em um certo espaço. Então, a partir daqui, como é que, né? Olha aqui como é que é a equação. É parecida já. A gente já encontrou o Laplaciano, tem algum termo, outro termo. Vamos ver onde é que a gente chega. O que falta aqui para a gente definir? A gente precisa avaliar a distribuição de cargas. No caso, a gente está falando de carga pontual, né? Então, a gente quer demonstrar que o potencial elétrico de uma carga pontual é 1 sobre R quadrado, 1 sobre R. Então, a gente tem que escrever essa distribuição de cargas ρ com uma distribuição pontual. Então, ρ vai ser dado por uma delta, tá? E aí aqui a gente vai escrever ρ da seguinte forma, Q delta de R. E o que é a delta de R? Para quem por um acaso não sabe, né? A delta de R é a famosa delta de Dirac. E a delta de Dirac, ela é uma função, ela não é exatamente uma função bem definida, no sentido de ela tem valores bem definidos, ela tem propriedades bem definidas, né? A ideia da delta de Dirac é que se a gente pegar um gráfico, né, do valor da delta, da função delta em função da posição, sei lá, qualquer dimensão aqui, em qualquer valor que não seja a origem, a delta vai dar zero e na origem o valor é infinito, ok? Só que aí você vai pensar, pô, beleza, e daí? Né? O importante aqui é que se a gente integrar por todo o volume, essa nossa delta, todo o espaço, seja um espaço unidimensional, bidimensional, tridimensional, se a gente integrar essa delta de R em todo um volume, desde que este volume contenha a origem, ou seja, aqui a gente quer que o volume tenha a origem, a gente vai ter que essa integral vale 1. E isso é muito interessante, porque ela nos permite encontrar a unidade, escrever 1 com uma distribuição. Uma forma de normalização muito interessante. Caso a gente tenha a integral de volume da delta de R dv, só que o volume não contenha o zero, a origem do nosso sistema, isso aqui vai dar zero. Eu não tenho certeza de que esse sinal de não contenha está certo, tá? É só uma representação, eu não sou da matemática. Então essa é a nossa propriedade. Então, se esse volume que a gente está integrando tem 1, tem a origem, ela dá 1, se não, dá zero. Beleza. E aí a gente consegue perceber, então, finalmente, que a nossa distribuição ρ de cargas, sendo Q delta de R, quando a gente fizer a integração em todo o volume do nosso ρ, em todo o volume, isso vai dar a integral de Q delta de R, dv. Só que Q é uma constante vir para fora, sobra só a integral da delta. E a integral da delta é 1, sobra apenas Q. Isso quer dizer o quê? Que em todo o espaço, toda a carga que existe é a carga Q. Aonde que está essa carga Q? Na origem, porque é o único lugar em que a delta não é zero. Ok? Essa é basicamente as nossas condições para carga, né? A gente quer... Aqui a gente mostrou que Q é igual a Q para mostrar. Enfim, whatever. Aí tá, então tá, a gente pode substituir esse ρ na nossa equação de Poisson e ver como é que a gente continua aqui. Substituindo, a gente vai ter que menos o gradiente do nosso potencial vai ser igual a Q vezes a delta de R sobre ε0. E aí, aqui, o que eu quero mostrar é o quê? Eu quero mostrar que o meu V de R, ele respeita 1 sobre R. Ok? Só que aí ele não é igual a 1 sobre R, ele é ele tem
comportamento proporcional a 1 sobre R. A verdade é que a gente consegue calcular lá na Física 3, e às vezes até no ensino médio você pode ter visto isso, que o potencial é dado de uma carga pontual, é dado pela constante elétrica Kq sobre R. Então o 1 sobre R aparece aqui, né? Onde o K é 1 sobre 4π ε0. E aí a gente vai poder substituir aqui na equação todos esses valores, e na verdade eu vou substituir o ε0, vou dizer que ε0, né, reorganizando essa equação, o ε0 é 1 sobre 4πk, e obviamente não está aparecendo aqui para vocês, a gente vai dizer que ε é 1 sobre 4πk, beleza, vamos substituir o potencial aqui e o ε0 aqui. Fazendo essa manipulação, a gente vai chegar aqui o negativo de kq sobre R é igual a Q delta de R sobre ε0, o ε0 é 1 sobre 4πk, vai ficar 4kπ Q delta de R, ok? Essa aqui é a nossa equação e olha só, tá ficando parecida com aquela que a gente queria lá no começo. E aí, se a gente perceber que K e Q estão dos dois lados e são constantes, né? Primeiro aqui ele pode sair do Laplaciano, aqui é um Laplaciano, né? Kq do Laplaciano de 1 sobre R é igual a Kq 4π delta de R. E olha só que bonito, né? A gente cancela esses Ks e esses Qs e a gente sobra então com a equação que a gente queria. Beleza, demonstramos alguma coisa até agora? Não. Tá? Eu só cheguei na equação que eu mostrei para vocês lá no começo. Tá? Eu não disse ainda que ela é válida. Por quê? Nada me garante ainda que este Laplaciano de 1 sobre R é de fato igual a 4π delta de R. E essa é a parte mais bonita desse vídeo inteiro, tá? Então se você tá aqui até agora, continue, porque essa parte, eu acho pelo menos a parte mais bonita. Eu estava estudando isso essa semana, agora que comecei o mestrado, e eu vi essa demonstração e eu fiquei, puxa, que bonito, tá? Existe uma forma muito feia de fazer isso, que aliás está no livro do Jackson, que é o livro usado na maior parte dos mestrados, está sendo usado no meu curso de eletromagnetismo. Mas existe também essa demonstração, que ela é uma demonstração meio que não canônica, não existe muitos livros que fazem ela, tem na internet, se você procurar você encontra, e ela é muito mais bonita. Então, chega de enrolação. Vamos para essa demonstração linda, maravilhosa. Aqui a gente vai começar corrigindo essa relação, porque aqui faltou menos, né? Eu vim carregando menos de cima e simplesmente comi ele aqui. Mas o que a gente vai querer mostrar, então, é que essa relação é verdadeira. Se a relação é verdadeira, a gente quer que o Laplaciano de 1 sobre R seja uma delta, né? Basicamente uma delta de R. Então, para R diferente de zero, então aqui para R diferente de zero, a gente vai ter que encontrar que o Laplaciano de 1 sobre R é igual a zero. E isso não é difícil de mostrar. A gente consegue mostrar que o Laplaciano de 1 sobre R, em coordenadas esféricas, o Laplaciano é escrito como 1 sobre R del 2 del R2 R, daquela função, né, de 1 sobre R. E aí, simplesmente, esse R, se não é igual a zero, a gente tem um número dividido por ele mesmo, né? Se não é 0 sobre 0, eles se cancelam, isso fica 1 sobre R, segunda derivada de 1. E isso com certeza é igual a zero, posso garantir para vocês, né? A derivada de uma constante. Então, beleza, matamos a charada de que fora da origem, fora do ponto de onde a carga está, o Laplaciano do potencial vale zero. Agora, para a gente analisar em R igual a zero, vai ficar um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais chato e não é tão trivial. Então a gente vai analisar como é que essa função se comporta integrando ela em uma certa esfera de um raio R qualquer, por enquanto, tá? Que tem um certo volume V, né? E essa esfera ela é encerrada também por uma superfície, né? O volume V está aqui dentro e a superfície é o que encerra essa esfera. Nessa superfície a gente também tem um vetor normal R chapéu, né? Que pode ser escrito como R sobre um módulo de R, tá? Essas coisas estou definindo porque a gente vai usar agora. O que nos importa aqui, né? A gente vai fazer a integral desse lado aqui do nosso problema, tá? Vamos integrar menos a integral do divergente do Laplaciano de 1 sobre R dv sobre esse volume V. E a gente vai ver que a gente pode escrever o Laplaciano de 1 sobre R como, né, menos o divergente do gradiente de 1 sobre R, concorda? Porque essa é a forma que a gente viu lá no começo do vídeo, né? dv vezes v. E aí aqui a gente vai usar o teorema do divergente, o chamado teorema do divergente,
que ele relaciona o que acontece quando a gente está integrando uma grandeza vetorial, o divergente de uma grandeza vetorial, né? Ele relaciona isso em um volume com uma integral de superfície. Então a gente vai relacionar a integral no volume do divergente do gradiente de 1 sobre R, em dv, pelo teorema do divergente, isso vai ser igual à integral fechada na superfície. Nessa superfície aqui, ela poderia ser uma superfície outra, maior, não necessariamente essa ali, mas aqui a gente vai usar a mesma superfície com o mesmo raio, né? Do valor que a gente está tirando o divergente, que é no caso o gradiente de 1 sobre R, e escalar com o vetor normal dessa superfície vezes dA. E aí aqui a gente tem simplesmente que calcular quanto é que vale o gradiente de 1 sobre R. O gradiente de 1 sobre R é mais simples em coordenadas esféricas, é simplesmente a derivada em relação a R de 1 sobre R, como é vetorial, é na direção R chapéu. Isso vai dar menos 1 sobre R ao quadrado. Aqui tem todos os menos que eu acabei por cancelar, mas eu vou deixar eles aqui, menos, né, dos dois lados, para depois aparecer esse menos e ficar bonitinho. Na direção R chapéu, ou a gente pode escrever essa direção R chapéu como a gente escreveu aqui em cima, né? R sobre o módulo de R. Então, isso vai ser menos R sobre R ao cubo, né? Colocando aqui R sobre Rzinho. E, né, o nosso vetor normal também é R sobre Rzinho. Tem muito R aqui, mas nada que eu acho que esteja confundindo, né? O nosso dA é o elemento de área de uma esfera, que é R quadrado seno de θ dθ dφ. Isso aqui está em coordenadas esféricas, né? Por isso que a gente tem que ter esse elemento de área de coordenadas esféricas. Então, substituindo tudo, como é que a gente vai ficar? A gente vai ficar com menos o Laplaciano de 1 sobre R, porque a gente pode voltar para o Laplaciano, né? A gente só usou o teorema do divergente, a gente pode voltar para aquilo que a gente tinha aqui em cima, né? Então, menos o Laplaciano de 1 sobre R dv num volume é igual a menos a integral de superfície do gradiente de 1 sobre R. O gradiente de 1 sobre R é menos R vetor sobre R ao cubo. Então, o menos vai cancelar aqui, vai ficar R vetor sobre R ao cubo. Isso escalar com R sobre R, que é o nosso vetor normal aqui, dA. dA é R quadrado seno de θ dθ dφ. E aí pode parecer confuso, tem muito R vetor, R não sei o que, só que aqui a gente tem um produto escalar, e um produto escalar é relativamente fácil de fazer. Quanto é que vai dar esse lado direito aqui? Vai dar a integral ainda de superfície de R escalar R é R ao quadrado. R ao quadrado vezes R ao quadrado é R na quarta, só que aqui a gente tem R ao cubo vezes R, que também é R na quarta, então isso tudo aqui cancela. Sobra apenas seno de θ dθ dφ. Olha só que bonito. Dφ faltou, não deu para ver, agora sim. Olha o que a gente acabou de demonstrar. A gente acabou de demonstrar que essa integral de volume que a gente está assumindo aqui, em princípio esse volume era arbitrário, não importava qual era o R, porque a gente não queria definir o R. Mas agora a gente está tendo que essa integral no volume ela é igual a uma integral de superfície que não depende de maneira alguma do R. O R simplesmente sumiu da equação, não existe R aqui. Então, a gente pode fazer essa superfície aqui, o R, tender o quanto que a gente quiser para o zero, e o resultado dessa integral do Laplaciano de 1 sobre R vai continuar sendo igual a essa integral de superfície. Só que quanto é que vale isso aqui, pelo amor de Deus? Bom, aí a gente vai ter que calcular, né? Quanto é que é a integral superfície de seno de θ dθ dφ. Bom, essa integral aqui é uma integral numa superfície de uma esfera, então a gente vai ter que integrar em dφ de 0 a 2π, né? A gente vai ter que integrar em toda a esfera, né? Em φ, e de 0 até π em θ. Então a integral de seno de θ dθ. Então a gente vai ter dφ, a variável muda aqui, né? Vai sobrar só o 2π, e a integral de seno de θ é menos cosseno de θ, aplicado em 0 e aplicado em π. Isso aqui vai dar 2π vezes menos o cosseno de π mais o cosseno de 0. Fecha parênteses. Isso aqui, né, cosseno de π é menos 1, cosseno de 0 é 1. Menos 1 mais 1, né, vai dar 2, que vai dar 4π. Ou seja, olha só, a nossa integral em volume
do Laplaciano de 1 sobre R, isso aqui é o Laplaciano de 1 sobre R, no volume, não importa qual seja esse volume, não importa quão pequeno seja o seu raio, essa integral vai dar sempre 4π. E aí, nos resta chegar na consideração física aqui, né? A gente está fazendo matemática. A consideração física é, esse 4π aqui não quer dizer ainda que esse nosso Laplaciano aqui vai dar aquela distribuição, mas se a gente fizer a pequeníssima estratégia de lembrar que a integral da delta de R sobre um volume qualquer é sempre igual a 1, a gente pode multiplicar isso aqui por 1. Só que qual 1? Esse 1 aqui, essa integral no volume. Qual volume? O mesmo volume que a gente está integrando o Laplaciano. Então, qual vai ser a equação que a gente vai obter? A integral do Laplaciano de 1 sobre R num volume é igual à integral, nesse mesmo volume, de 4π delta de R dv. Cara, simplesmente lindo. Porque aí aqui a gente tem a integral no volume dos dois lados, a gente pode passar uma delas para o outro lado. Aliás, eu já estava comendo o negativo aqui, já ia dar errado, né? Temos o negativo aqui, continua sendo negativo aqui. A gente pode passar esse negativo para o outro lado. Então a gente vai ter 0 igual ao integral de volume. A integral é no mesmo volume, então a gente pode juntar os argumentos das integrais. Vamos ter 4π delta de R mais Laplaciano de 1 sobre R, tudo isso integrado sobre um volume. Essa integral tem que ser igual a 0, só que a gente não tem um volume necessariamente igual a 0. A gente pode fazer esse volume quão pequeno a gente quiser, mas não precisa fazer igual a 0. Então, o que a gente faz? A gente tem que necessariamente, para qualquer volume, que o argumento seja igual a 0, o argumento da integral. Então, a gente vai ter que 4π delta de R mais Laplaciano de 1 sobre R é igual a 0. Ou seja, o Laplaciano menos o Laplaciano de 1 sobre R é igual a 4π delta de R. E a gente chegou exatamente onde a gente veio. E agora, por que agora a gente demonstrou? Porque a gente fez considerações matemáticas profundas aqui. A gente tentou mostrar que não era, a gente foi e mostrou que de fato, independente de qual potencial que a gente queira colocar lá no começo, a solução que a gente tem, a única solução para uma carga pontual, para o nosso potencial, ele respeita 1 sobre R. E essa relação é válida. De fato, a gente mostrou aqui que se a gente tiver uma carga pontual e a gente quiser medir o potencial em alguma região fora, longe dessa carga, né, o potencial V de R aqui, numa posição R, isso aqui é proporcional a 1 sobre R vezes Kq, que é as constantes que a gente tem para fechar os valores. E esse era o vídeo, essa demonstração enorme aqui, que eu vou deixar ali na descrição os passos e um PDF com isso tudo aqui, para você que quiser ler, né, de novo, vou manter para você. Muito bonita, muito elegante, espero que você tenha realmente gostado desse vídeo. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de deixar o seu comentário, a sua dúvida, deixar o seu like, a sua inscrição e assistir os outros vídeos aí do canal. Muitíssimo obrigado, espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais e valeu!